os contadores de histórias. Oferecimento Cine Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. Nosso convidado, Anacleto Luiz Giovelli, ex-prefeito de Santa Rosa, e que chegou aqui nesta região fronteira noroeste indo trabalhar direto em Cinquentenário, correto? Perfeitamente. Muito bem, com um pouco convívio ainda, explodiu, eu vou usar esse termo aí, entende? Explodiu a Operação Tatu. Como é que foi o começo dessa Operação Tatu? A gente deduz aí que as pessoas saibam exatamente do que estamos falando, mas o senhor vai desdobrando essa informação. Receberam a satisfação de novo, bom dia. Bom dia, Jairo, bom dia, ouvintes desta preciosa emissora, veículo de comunicação que nos ajuda em todos os sentidos e nos faz diferentes o Santa Rosa de outras regiões e no estado. Bom dia, ouvintes, meu companheiro, o filho que me acompanha, o Luiz Alberto, e é um prazer estar aqui neste momento. Mais um assunto importantíssimo de origem da nossa gente, do esforço, da inteligência diferente, diria, da nossa gente de Santa Rosa. Nos anos 50, mais para o fim de 50, estando em Cinquentenário como professor e diretor do Grupo Escolar Rural, que fui o primeiro a chegar lá, professor do estado na época. Pois bem, determinado momento, você fica sabendo que um cidadão de Santa Rosa estaria promovendo e começou a promover uma reunião dos agricultores de Cinquentenário para um assunto que envolvia toda a região e o nosso estado, por que não? Pois bem, e chega o dia da reunião, evidente, como professor eu precisaria estar lá e estava lá. Nada mais e nada menos do que Pedro Carpenedo era o dirigente deste encontro, acompanhado do pessoal da Ascar, na época, hoje é Mater, e para tratar do assunto que estava preocupando a nossa agricultura. A soja recém começando a desenvolver e começou a mostrar uma coisa diferente. O pé dela crescia, mas produzia poucos grãos. A terra estaria mostrando que faltava alguma coisa. Por que ela não estaria produzindo? Assim como as outras culturas, mas apareceu muito mais na cultura da soja. Pois bem, Pedro Carpenedo, que à época já conduzia e fora criador da Associação Rural em Santa Rosa, este órgão que tem um prédio que começa na Simval Saldanha e vai até a Borges de Medeiros, e hoje é sindicato rural, porque com a legislação mudou de associação, passou a ser, e é o nosso sindicato rural patronal. Pois é, Pedro Carpenedo é evidente, dirigente, fundador, criador do nosso frigorífico Prenda, era ele que veio a Cinquentenário reunir os agricultores para falar sobre esse assunto. Pois bem, depois de comentado bem, de discutido com o nosso pessoal de Cinquentenário, eles dizem o seguinte para os agricultores: nós estamos trazendo um aparelhinho, eu vou pelas mãos, mais ou menos pouco mais de 30 centímetros de tamanho. Era da Ascar. A Ascar havia conseguido esse aparelho japonês que se introduzia no solo e ele daria aproximadamente o pH daquele lugar aonde fora introduzido. Pois bem, é claro, não era uma análise de solo profundo, mas era um sinal do que se estaria pensando para resolver os problemas dos agricultores. Um indicativo. Um indicativo. Pois bem, feita a exposição, eles olham para quem? Para mim, para o professor. Professor, o senhor poderia fazer esse trabalho para nós, sair agricultor por agricultor aqui e fazer esse trabalho. Pois bem, eu lecionava de manhã e era diretor do colégio, mas à tarde, claro, poderia fazer, mas a pé sem nada. Eu digo, bom, não vou me negar, mas como vou fazê-lo a pé?
Imediatamente um cidadão que está no meio da reunião, que era nada menos do que o subprefeito do distrito de Cinquentenário, à época isso era tudo Santa Rosa, muito bem, chamado Benvenuto de Conde. Benvenuto, vô do nosso vereador Vitor. Ele diz: eu tenho um cavalo, eu encilho todos os dias, professor, e eu deixo aqui, que é bem no centro da vila, à disposição. O senhor vem aqui, pega o cavalo e vai aonde é preciso. Aconteceu exatamente isso. Então, à tarde eu fazia 3 a 4 no máximo propriedades, porque era preciso assim, em 3 locais distintos de cada propriedade, ou seja, no alto, sobre o meio, ou onde tivesse cascalho, e na parte baixa de terra normalmente escura. Se diz assim, porque cada uma daria um índice diferente. Chegar lá nessa terra, introduzir o aparelhinho aquele uns 10 centímetros no solo, e ele em seguida mostrava o pH desse solo. Se assustaram? Isto, e aí eu tinha uma planilha, faria o registro de cada um desses 3 locais com o nome do proprietário dessa terra. E aí, as primeiras reações, se assustaram com baixo índice? Baixo índice em todas elas. Em todas elas? Em todas elas, parelho, baixo índice, e significava acidez em demasia nesse solo. Solo que não deixava, produtivo. Solo, isto mesmo, que não deixava as culturas produzirem o normal delas. Bem, então era preciso um trabalho. Aí começou esse trabalho. Eu devolvia depois essas planilhas à Ascar em Santa Rosa. Muito bem. A partir daí, passado um tempo, eu sou convidado a vir para Santa Rosa nos fins dos anos 50. E aqui eu encontro de novo esse trabalho em andamento. Mas assim, andando mesmo. O que aí eu fico sabendo? Que Pedro Carpenedo, usando de um filho de Santa Rosa, um filho de um construtor daqui do velho Stammer, que estudava agronomia na URGS, viu? Usou ele para ver o que a URGS poderia ajudar a nós chegarmos aonde se precisaria, como corrigir esse solo que estava mostrando um pH baixo. Pois bem, este filho do Stammer que fazia agronomia diz ao Pedro, segundo me contavam, ao Pedro: aqui vem de quando em vez, 2 vezes por ano, mais ou menos, um especialista em solo dos Estados Unidos, nada menos do que o professor Murdoch, outro nome que eu não esqueci mais. E aí o Pedro disse: não, então vamos trazê-lo a Santa Rosa, primeiro de tudo, tu nos ajuda. E trouxeram, eu fui a essa reunião. Na frente do frigorífico, eles tinham um salão que era para esses encontros. O Pedro costumava fazer as reuniões. Lá, o Murdoch foi mostrado o que nós havíamos encontrado aqui, dirigido sempre por Pedro Carpenedo, vejam bem, e as caras acompanhando. Muito bem. E aí, o professor Murdoch se encarregou de dar andamento a todo esse estudo e descobrir como se chegar lá para corrigir esse solo. Minha gente, é umas histórias fantásticas. Vejam só o que aconteceu. Através desse professor americano, inclusive Pedro Carpenedo consegue um laboratório de análise de solo gratuito da USAID. Gratuito, que nem a URGS tinha, a não ser aquele de estudo para aqueles que faziam agronomia. Quem é que forneceu? Quem forneceu foi via USAID, mas governo americano. Era um programa para os países em desenvolvimento. Veio de graça para Santa Rosa. Sabe onde é que ele foi instalado? Lá na tal a época Associação Rural de Santa Rosa, que hoje é o Sindicato Rural. E quem o passou a dirigir? A Cote Rosa, associada desde o começo desse programa, ela mandou um agrônomo seu se preparar então para conduzir daí em diante esse laboratório. Viu então as amostras de solo dos nossos agricultores até a Associação Rural neste laboratório, e aí era feita a análise desse solo e diria quantos quilos seriam necessários serem colocados em cada hectare de terra. Quilos
de calcário. A solução apontada pelo Murdoch era calcário para corrigir a acidez do solo. E agora calcário aqui não tem, nesta região não tem. Caçapava. Mas mesmo que tiver, Caçapava e dinheiro, porque nós estamos falando de um solo improdutivo, de gente que investia e não tinha retorno. Mas veja bem, tudo isso ao mesmo tempo for acompanhado e aí saiu de imediato financiamentos a longo prazo pelo Banco do Brasil e a custo bem mais baixo do que o costumeiro da carteira de crédito do Banco do Brasil. Mais um passo fantástico. Mas aí também tem a figura de uma pessoa bastante identificada com Santa Rosa, do Banco do Brasil. Evidente, Nestor Ioste. Era presidente do Banco do Brasil. Fora muito utilizado em todo este processo aqui da Operação Tatu. Mais um passo agora. Distribuir esse calcário à mão em um pedacinho de terra pequeno, de 1 hectare, até era possível. Mas como fazê-lo em 10, 12, 15 hectares? E a média que mostrou eram necessários 3.000 quilos de calcário por hectare. Esta era a média do nosso solo aqui da região. Pois bem, mas aí também distribuíram como? De novo, viu o mesmo organismo que nos deu a Santa Rosa, o laboratório de análise de solo, nos mandou, claro, tudo tratativas de Pedro Carpenedo, tudo dirigido por ele, esse cidadão de Santa Rosa. Nos mandou um caminhão preparado só para isto. Então o caminhão pegava o calcário das cooperativas, que vinha trazido por trem até as cooperativas ou por caminhões lá de Caçapava, e daí então o José lá do Tarumã precisava de 10.000 quilos. Colocava num caminhão 10.000 quilos, mas esse caminhão, ele inclusive tinha um processo que marcava a quantia, você regulava quanto era preciso ser colocado na propriedade lá do Antônio, do João, enfim, qualquer um deles. Se dizia 2.000 quilos, regulava para 2, caminhão carregado, ia lá na propriedade e fazia a distribuição. Quer dizer, um trabalho fantástico. A média regional, professor Anacleto Ligiovelli, indicava que toda a região tinha essa dificuldade de solo? Toda esta região. E foi um programa de uma forma, pegou um nome, assumiu uma força tão especial que de imediato aqui, além do Rio Grande do Sul, ele foi logo levado para o Paraná por colonizadores nossos daqui que estavam colonizando o Paraná. E de imediato ele foi para o Mato Grosso e Brasília fora. Quantas semanas, quantos meses se levou para contemplar toda a região com aquele único caminhão distribuidor de calcário? Isso foi um ano inteiro. Um ano inteiro. Um ano inteiro, sim. Cada um se inscrevia via cooperativa, fazia a compra de quantos quilos ele precisava para a sua propriedade, fruto daquela análise, e aí então a cooperativa fazia uma escala e ia colocando à disposição para a lavoura. Antes de continuar, qual era a vinculação de Nestor Ioste com Santa Rosa? Sempre foi muito grande, uma amizade enorme. Eu penso que fora trazida também via Pedro Carpenedo, em função de frigorífico Prenda. Mas não tenho assim essa certeza, mas deve ter sido absoluta. Ok. Mas ele era muito amigo nosso, ele se tornou. O senhor tem um ano com precisão ou um ano de referência de quando a região foi tapada de calcário? Nos anos 60. Digamos assim, entre 61 e 65, 68 no máximo, cobrimos a região. Nesse período. Aí veio a primeira safra com o pH do solo já corrigido. Saltaram aos olhos saltou aos olhos a produtividade ou ainda se levou mais tempo? Não, em seguida ela começou a mudar. É impressionante. A resposta fora praticamente imediata. As mudanças se processaram em seguida, porque até então, antes disso, na verdade a soja era utilizada não para a indústria, mas era consumida na propriedade para engorda de porcos, de suínos, só que ela era não in natura, faziam a tal de lavagem, panelões enormes,
tachos enormes. Quando os porcos iam para a engorda, ele era cozido, este soja, com mais, adicionavam junto mandioca, abóbora, batata doce, um pouco de milho, e esta soja cozida junto era a comida para a engorda desses suínos. Veja bem. Bom, a gente tem que imaginar também o clima de desânimo entre um ou outro produtor para atender toda essa demanda de alimentação animal. Sem dúvida nenhuma. Era uma talvez um outro desistindo. Houve, sempre aconteceu isso, é claro, mas outros aumentando, no momento em que já tinham estas condições à mão, aumentavam a sua produtividade. É uma coisa, eu não esqueço um ditado, especialmente na zona italiana, se dizia o seguinte: quem não cria porco não compra terra para o filho quando casa. Porque o filho, o homem do italiano, era comum os pais ajudar a comprar uma colônia de terra antes de casar, viu? Mas o produto à venda não existia à época outro, a comercialização de quê? A não ser suínos. Então era uma venda por ano de suínos para arranjar um dinheiro. O resto era sustento praticamente da propriedade. Era o trigo, um pouco, milho era consumido na propriedade, um pouco de feijão preto e nada mais do que isso. Nós estamos nos anos 50, anos 60. Como é que era a distribuição de terras aqui nessa região de Santa Rosa na época com relação a módulos? Variava o quê? De quantos hectares? Não passava a média do que 25 hectares por produtor rural. Ou seja, se dizia uma colônia. Essa era a média nossa, em toda esta região. Uma colônia de terras para cada agricultor. Então, os pais, quando vieram colonizar isto aqui, famílias numerosas, já pensavam ao redor comprar uma área para estes filhos. Mas era uma colônia, um módulo rural que se conhecia. O senhor se lembra, professor Anacleto Ligiovelli, quando é que a soja, a partir dessa operação Tatu, ganhou escala comercial? Fim dos anos 60, com certeza ela já estava entrando valendo aqui na nossa região toda. Já não entrava mais no coxo do suíno. Ia para a indústria, comercialização. A nossa própria Orvebra aqui que começou, eu fui plantador de tung. A Orvebra no começo nem conhecia a soja. O tung era uma árvore permanente. Eu cheguei a plantar em cinquentenário um pedaço de terra. Não cheguei a colher porque ela levava 2 anos para produzir. Nesse tempo eu saí, vim embora para a cidade e passei a propriedadezinha adiante. Mas eram uns hectares de tung. Então, a soja não era conhecida, ela entrou depois, aí sim, né? A tung não era comestível, era um óleo secante, usado nas tintas especialmente, viu? Mas não era comestível. A soja que sim. E aí ela começou a ser comercializada, por isso Rio Grande afora, outras indústrias começaram a surgir. Eu abri aqui tung, é mais ou menos isso aí. Foi só uma tentativa. Foi só. Dessa cultura, não vingou. Não vingou. Ou a força do imediatismo é que não permitiu. E era uma cultura assim, uma árvore, ela era perene, não se precisava plantar todos os anos, mas ela demorava 2 anos no mínimo para começar a produzir, e ela derrubava os frutos do chão e eles eram recolhidos e levados depois à comercialização. Muito bem. Primeira vez que eu ouço essa expressão, tung, árvore nativa da China. Professor, essa cidade que completou ontem 94 anos teve muitos episódios transformadores. Qual é o peso que o senhor dá para Santa Rosa de hoje? O peso que o senhor dá para Operação Tatu? Fundamental. Se não fosse Santa Rosa, eu não sei o que teria acontecido. Se não fosse um Pedro Carpenedo tomar a dianteira, ele que dirigia à época, além do frigorífico, ele dirigia, eu repito, a Associação Rural. Ele estava em contato permanente com os nossos agricultores. Se não fosse ele tomar essa iniciativa, quantos anos demoraria para alguém se acordar?
nesse sentido. E foi a revolução. Então, mais um exemplo de Santa Rosa, mais um exemplo, Madre, da nossa gente. Veja que coisa boa isso. O que Santa Rosa semeou para este estado e para o Brasil inteiro. Quando o senhor falava antes que o Pedro Carpenedo se dirigia a cinquentenário com alguém das cartas, se lembra o nome? Hoje a nossa Ebater? Chegou mais tarde, era o próprio Paulo Capel, já. Bem jovem, Paulo Capel já estava aqui. Nosso engenheiro agrônomo. Capel. Este nosso companheiro aí de tantas jornadas. Pode concluir, professor, esse segundo episódio dos Contadores de História. É impressionante. Todos os dados que o professor está colocando aqui, você vai por qualquer buscador na internet, entende? Temos até falas do Murdoch, nós temos depoimentos do Pedro Carpenedo, mas você tem que se predispor, né, a pesquisar. Um episódio transformador da história econômica de Santa Rosa. Perfeitamente. Este é um marco, eu diria até que um dos maiores marcos desta região foi a Operação Tatu, porque ela revolucionou o nosso interior e é aquele que alimentou os centros urbanos com a sua produtividade, a diferença que passou a se processar nestas áreas agrícolas, antes e depois da Operação Tatu. O senhor voltará segunda-feira às 8 horas, ok? Já quer antecipar o assunto? Eu deverei falar, se me é permitido, sobre FenaSoja, porque a FenaSoja foi um outro marco que nos ajudou a nos diferenciar, como fez a Operação Tatu, a nos diferenciar no estado e no país. E falará Anacleto Luiz Giovelli, hoje o nosso contador de história. Muito obrigado, boa semana, ok? Bom dia, muito obrigado por esse espaço. Os Contadores de Histórias.